Hora H do Agro. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa que discute e analisa os temas que mais importam para o agro brasileiro. Veja os destaques de hoje. Protestos na Europa se expandiram. A Comissão Europeia propõe meta climática mais rígida até 2040, porém retira exigências ao agro. Você vai ver também. Trump quer elevar tarifas sobre a China em mais de 60% se vencer as eleições. Em 2023, o país asiático deixou de ser o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. Retorno do Laninha. A Agência Climática dos Estados Unidos prevê um fenômeno climático ainda neste semestre. E mais, após críticas do agro, Conab reduz safra de soja e indica que produção não será mais recorde. Você acompanha estes e outros destaques aqui porque o Hora H do Agro está no ar. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que deve aumentar as taxas sobre produtos importados da China caso vença as eleições presidenciais neste ano. Confira o que ele disse quando foi perguntado se elevaria as tarifas sobre a China em 60%. Não, eu diria que será mais do que isso. Veja, eu quero que a China se saia bem. Eu quero e gosto muito do presidente Xi. Ele foi um amigo muito bom durante o meu mandato, mas não tenho certeza se ele gostou do que eu estava fazendo. Ele não me quer na Casa Branca. O mercado quase quebrou quando eu ganhei em Iowa e em New Hampshire. Vale lembrar que, quando foi presidente, Trump impôs tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos chineses na chamada guerra comercial. Na época, o agro brasileiro foi beneficiado, já que exportou mais produtos agrícolas à China em meio ao aumento das tensões entre os países asiáticos e os americanos. Nessa semana, chamou a atenção o fato de que, pela primeira vez em 20 anos, a China deixou de ser o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, cedendo espaço para o México. O jornal The New York Times destacou que essa mudança reflete como o aumento das tensões entre americanos e chineses está mudando os fluxos comerciais. No gráfico, que vocês podem ver agora, é possível ver o histórico do comércio dos Estados Unidos. Em 2023, houve uma queda de 20% nas importações de bens chineses por parte dos americanos. E para analisar estes e outros temas, recebo José Carlos de Lima Júnior, que é sócio-diretor da Markstrat. José Carlos, seja bem-vindo aqui ao Hora H do Agro e eu começo falando dessa fala do Trump, né? Ele falou em 60% de aumento de tarifa. Você acredita que, se ele vencer, lembrando que ele é o provável eleito, ele vai fazer o que prometeu? E se fizer, qual a consequência disso? Olá, Sami. Realmente eu concordo com você que hoje a gente tem aí nesse ano de 2024 uma eleição americana e tudo indica que o Donald Trump talvez volte à Casa Branca. E aqui é importante a gente considerar exatamente a diferença entre o Trump, que é um republicano, com o democrata que atua hoje, que é o Biden, ou qualquer democrata que porventura possa continuar. O primeiro fato é que o Trump, ele tem essa característica de se preocupar muito mais com a economia americana do que exatamente com, digamos, a democracia ao redor do mundo. Então, basta apenas a gente recordar o que aconteceu lá nos vídeos de 2016 e 2017, que foi aquele momento que o Donald Trump, de certa forma, acabou impondo uma série de sanções tributárias ali nas exportações chinesas e que acabou, de certa forma, como se desdobrando ali no aumento, principalmente do frete marítimo, né? A gente teve um problema de logística que acabou ficando completamente, digamos, conturbada, a preços malucos, e naquele momento, ainda que a gente tenha tido a oportunidade de exportar muito mais produtos, uma vez que você tem aí uma relação com o grande comprador do mundo, que hoje a China é o principal importador mundial, você, por outro lado, tem que todo o fluxo de comércio entre esses dois grandes, digamos, hubs comerciais
afinal nós estamos falando aí de praticamente 40% do PIB sendo distribuído entre os Estados Unidos e também a China. Isso impacta diretamente toda a transferência de mercadorias e serviços ao redor do mundo, principalmente em termos de transporte marítimo. Então, sim, tudo indica que se o Donald Trump voltar, é muito provável que ele leve esse combate comercial, né, junto à China, e o desdobramento mais provável disso, infelizmente, a gente sabe que vai ser um encarecimento, principalmente do frete marítimo, se desdobrando em custos de inflação, não só para os americanos, mas também para todos nós do mundo inteiro. Uma questão que aconteceu no primeiro governo Trump foi um aumento das exportações brasileiras para a China, né? Com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, o agro brasileiro conseguiu impulsionar. Nesse sentido, o Trump ganhando pode ser bem visto, pelo menos ajudar o agro, a despeito aí do que você falou sobre os fretes, a inflação mundial, que obviamente é ruim. Sim, de certa forma a gente começa a pensar nessa situação entre qual governo, de repente, poderia ser mais interessante para o Brasil. É fato que o Trump ele tem uma preocupação muito mais específica e dirigida ao mercado americano. Pensando em termos de exportações para o agro, a gente teria, assim, com toda certeza, algo para nos beneficiar, pensando principalmente em termos de parceria comercial. Mas é sempre, assim, importante a gente colocar que nós temos aí, quando fala em agronegócio, nós temos as duas pontas, né? A ponta dos insumos, que são em grande maioria importados, que estariam, né, digamos, atrelados aos custos de frete, que se porventura esse embate comercial acaba encarecendo aí o transporte marítimo, mas por outro a gente tem já uma participação e um peso muito relevante e expressivo junto ao mercado chinês. Então sim, a gente já tem as importações americanas, as importações chinesas já estão cada vez maiores aqui com o Brasil. Então sim, a gente teria uma tendência de manutenção, né? Então isso sim acabaria nos beneficiando. Nessa semana, a China registrou uma deflação de 2,5%. Né? A gente tem visto uma série de restrições no mercado acionário chinês, como limites de transação, após um tombo de cerca de 7 trilhões de dólares. China, principal parceiro do Brasil, o que me faz perguntar: o que passa com a economia chinesa? É um ano difícil? O agricultor, principalmente exportador brasileiro, deve se preocupar? Quando a gente fala de China, nós estamos falando principalmente aí, né, Sami, do principal comprador e exportador do mundo. Desde 2014, a China assumiu aí a relevância, tanto nas pontas, ela acaba sendo o maior comprador, bem como o maior exportador no mundo inteiro. E o fato é que a China já vem enfrentando uma situação delicada já há alguns anos. Basta a gente pensar que a primeira grande situação é que quando você começa a ver a taxa de reinvestimento do governo chinês em relação ao próprio PIB, enquanto uma economia normal, um governo gira em torno de 20% a 25% no máximo, o governo chinês durante vários anos estava trabalhando uma taxa de 40% a 45% de reinvestimento. Ou seja, ele teria que naturalmente descer para um padrão, digamos, tido mais sustentável. Essa é uma realidade. A segunda realidade que você trouxe aí é que a deflação que a China acabou apresentando já são 3 trimestres seguidos. Então, isso na prática significa que os preços dentro do mercado do chinês, né, vamos colocar assim, eles estão em queda exatamente porque o consumo tem caído cada vez mais. E o grande problema de toda essa situação é que o governo ele decretou, aí, colocou alguns impedimentos, né, para que fundos e também aí, algumas empresas pudessem se desfazer dos seus ativos na Bolsa, porque esses 7 trilhões já significa uma queda de praticamente 30% apenas nesse ano. Ou seja, o que a gente começa a perceber é que realmente a China ela passa por uma situação delicada, principalmente no sentido em cima de custos da própria dívida dela, que ela tem uma dívida expressiva, ela tem uma situação em que ela não vai conseguir manter o próprio ritmo de investimento, e há uma coisa fundamental que é preciso a gente aqui trazer para o nosso público, é que o governo, no final do ano passado, em dezembro de 2023, ele aprovou um déficit orçamentário nesse 2024, para poder manter o ritmo de investimento proposto aí dentro do 14º plano quinquenal, né, que é a estratégia da China para os próximos aí 5 anos, contando entre 2021 até 2025, que é o período que está em vigência. Então, essa situação de déficit orçamentário, ela é importante a gente chamar a atenção, porque ela só aconteceu
3 vezes na história recente da China. Ela aconteceu em 2020, que foi com relação ao combate à pandemia. Ela aconteceu ali no ano de 2007, que foi quando o governo chinês acabou aumentando o próprio fundo soberano. E depois, anteriormente, lá em 1997, quando ela acabou fazendo ali o resgate, o impulsionamento de alguns bancos estatais. Portanto, esse movimento de deflação associada com o déficit orçamentário que foi aprovado para esse ano para tentar manter o ritmo aí dos investimentos, soa preocupante. Tanto que, nesse momento, quando a gente começa a questionar em termos de preço das commodities, a China tem importado muito menos e, além de importar menos, o que a gente acaba percebendo é um programa interno do próprio governo para tentar reduzir, principalmente, vamos pegar o mais recente, por exemplo, o próprio plantel de suínos. É uma tentativa do próprio governo sugerir para o suinocultor diminuir o próprio plantel como forma de tentar responder no preço da carne, que está em queda ao longo desse tempo. Tem uma análise sua em que você citou um termo, que eu acho que vem do inglês, uma verdade inconveniente, a qual você afirma que o tamanho da safra do Brasil importa pouco se a demanda chinesa cair. E você faz reflexões sobre a China está passando um período difícil, mas a gente sabe que quando vem uma crise, não é todo mundo que sofre igual. E nesse sentido, eu te pergunto, quais commodities que exportamos seriam as mais afetadas nesse cenário para 2024 e talvez nos próximos meses, principalmente? Sami, realmente, quando a gente começa a falar, e até você trouxe aí uma fala minha, né, que essa tal da verdade inconveniente, ela é um fato porque a gente tem aqui no Brasil um fato inquestionável, que é o clima prejudicando a nossa produtividade nesse 2023 para 2024. E o preço da soja, principalmente, tem caído no mercado. E essa queda, que desse momento acabou diminuindo até R$100 a saca, isso acaba certamente se desdobrando na safrinha, quando a gente começa a pensar em milho. Então, a grande pergunta sempre foi assim, o Brasil vai ter uma quebra de produção, consequentemente essa quebra pode se desdobrar num aumento de preço, uma vez que a soja já vinha caindo, principalmente do ano passado para esse. Só que, infelizmente, a gente tem aí os dois lados, então o lado da oferta e o lado da demanda. E a oferta, por mais que a gente possa vir a ter uma queda, eu inclusive estava até conversando há pouco com alguns profissionais aqui na Marquestrate, geralmente a queda ela precisa também se desdobrar no preço, uma vez que a demanda se mantenha inalterada e o volume de compra permaneça. E nesse momento a China não só diminuiu o próprio volume de compra, mas a China tem um estoque, basta lembrar que do ano passado para esse, a China importou dos maiores volumes e ela tem aproximadamente aí, vamos colocar aí, cerca de 100 milhões de toneladas que ela trouxe do ano passado para esse. Ou seja, nós temos uma situação em que um parceiro comercial, que é um grande importador, ele tem um grande volume, principalmente de soja, e falar de soja é falar do principal produto hoje nas exportações do agronegócio. Essa é uma situação problema. E uma outra situação problema que acaba derivando disso é que a gente acaba pensando, por exemplo, num parceiro comercial ou num grande produtor comercial, no caso a Argentina, que nesse 2024 está retornando aí com a produção. E, por mais que ela venha entregar no mercado, e a estimativa é na ordem de 50 milhões de toneladas de soja, a Argentina não exporta soja. Ela é um grande exportador de farelo de soja. E, nesse momento, o preço do farelo está em queda, porque a indústria de moagem chinesa ela já está com uma margem bastante apertada, uma margem negativa, e essa grande oferta de farelo que a Argentina vai colocar no mercado faz com que um subproduto já industrializado, que é o farelo, encontra-se menor do que a própria cotação do grão que dá origem, no caso, a própria soja. E isso acaba pressionando ainda mais essa queda de preço que a gente assiste. Então, responder a sua pergunta, quais commodities vão sofrer mais? Com certeza, a primeira, quando a gente começa a pensar aqui no resultado dessa safra, pensando em soja, inicialmente, mas eu também levaria aí para a própria safrinha, já pensando também no milho, que tudo indica que a gente possa vir a ter uma redução de área plantada nesse ano. Eu falei agora há pouco, né, foi ligada à minha primeira pergunta, que a China não é o principal parceiro dos Estados Unidos comercial, que o México passou e se tornou o principal parceiro comercial. Olhando um pouco mais longe, no médio, no longo prazos, você acredita que isso pode mudar alguma dinâmica do comércio internacional, assim, estrategicamente, principalmente para o produtor de agro que nos assiste?
É muito importante a gente considerar o seguinte: aquele rompimento das cadeias de suprimento que nós tivemos, principalmente a partir da Covid, ali deixou muito evidente a grande preocupação do mercado mundial de que transferir toda a cadeia de suprimentos para a China, principalmente numa situação em que você tem uma baixa, digamos, um estoque mínimo para que as indústrias possam rodar, aquilo ali se mostrou extremamente complicado e delicado. Tanto que desde 2020 a gente começa a perceber uma preocupação das indústrias, principalmente em tentar manter outros locais de suprimento para que não possa vir a passar esse problema de desabastecimento. Então, esse movimento que você tem aí, principalmente de fornecimento, no caso, para os Estados Unidos colocando o México, a gente tem uma situação inicial, que é a NAFTA, né? Então você tem ali a possibilidade de uma transação em que você tem alguns benefícios tributários, mas, por outro, isso também traz uma sinalização muito importante para nós aqui no Brasil, enquanto território, que é você também se tornar, de repente, um centro de atração para que você possa ter aqui também locais de produção de insumos. Porque uma coisa que pode afetar qualquer mercado, hoje, nesse momento, a gente começa a perceber, são as relações de atrito, principalmente em termos de geopolítica. Em geopolítica, nós sabemos que o Brasil, ele tem aí, digamos, uma previsibilidade muito maior e que isso acaba se traduzindo principalmente em segurança de investimento. Então, eu acredito que o Brasil, ele tem aí um cenário muito positivo de atrair empresas, atrair aí, digamos, centros de produção de suprimentos aqui para o nosso território, principalmente pensando que essa centralização de cadeia produtiva que aconteceu no passado do lado da Ásia se mostrou, em grande maioria, extremamente arriscado para que, digamos, o relógio suíço da economia mundial se mantivesse sem nenhum tipo de atraso. Vamos ficar de olho e acompanhando. José Carlos de Lima Júnior, diretor, sócio-diretor da Markstrat, obrigado aqui pela sua participação. Obrigado, Sam. Produtores rurais continuam a onda de protestos contra o governo europeu. Agora, as manifestações se espalharam para outros países do bloco econômico. No último sábado, foi a vez dos agricultores de Malta. Eles fizeram um tratoraço pela cidade e carregaram placas que diziam, abre aspas, nossa subsistência em perigo e estamos aqui para assegurar sua comida. Também no sábado, cerca de 2.000 produtores rurais da Grécia foram às ruas. Eles carregaram cartazes, despejaram alimentos no chão e chegaram a fazer um buzinaço. Já ao longo da semana, agricultores espanhóis também fizeram um tratoraço. Eles paralisaram rodovias e também as ruas de Barcelona e carregavam placas que diziam, sem agricultor, sem comida. Na Bulgária, o setor agro também se juntou aos protestos da Europa. Os produtores rurais saíram às ruas em tratores e se manifestaram contra regras impostas pelo bloco econômico. Na Itália, mais protestos. O agro se reuniu nos arredores da capital Roma. Em um comboio, eles tentaram pressionar o governo a melhorar as suas condições de trabalho. Já em Estrasburgo, na França, cerca de 20 tratores e dezenas de agricultores se manifestaram em frente ao Parlamento Europeu. Na ocasião, os deputados do bloco estavam reunidos em uma sessão plenária. O agro de outros países, como Polônia, Chipre e Suíça, também aderiu às manifestações nessa última semana. Com mais agricultores aderindo aos protestos nessa semana, em 2024, pelo menos 15 países da Europa já se manifestaram contra as políticas do governo europeu. Você vê neste mapa, aí na tela, quais países já estão participando deste movimento. Em reação aos protestos dos agricultores, a Comissão Europeia decidiu rejeitar um plano que previa reduzir pela metade o uso de pesticidas nas lavouras. Na semana, o bloco debateu um plano para reduzir as emissões em até 90%, isso até 2040, mas as metas do agro foram retiradas. Um esboço anterior desse plano sugeria ao setor produtivo reduzir as emissões em 30%. Além disso, o bloco econômico permitiu o cultivo em terras que seriam destinadas ao pousio, que é quando a atividade agrícola em determinada área é suspensa, isso, claro, temporariamente, para permitir a recuperação do solo. O jornal Financial Times revelou nessa semana que o comissário da União Europeia para o Clima disse que o bloco deveria continuar com uma ação climática ambiciosa. Apesar disso,
ele reconheceu que havia, abre aspas, preocupações significativas sobre o que essas metas climáticas poderiam gerar nas vidas dos europeus e até que ponto afetaria o bolso das pessoas, os meios de subsistência e os empregos. Fecha aspas. Já o Partido Verde informou no X, o antigo Twitter, que enviou uma carta à Comissão Europeia pedindo uma série de medidas para ajudar os agricultores. Em documento, o partido afirma que o setor agrícola está preso a um sistema que os esmaga e que o bloco deveria propor medidas como a criação de um imposto sobre lucros extraordinários às empresas do agro para ajudar os produtores rurais. Para analisar esse tema, recebemos aqui o coordenador do Laboratório de Bioeconomia da FGV, o Daniel Vargas. Daniel, seja muito bem-vindo e eu começo te perguntando o seguinte: o que significa a Comissão Europeia voltar atrás em pontos do chamado Acordo Verde Europeu? Tudo bem, Dana? Eu acho que o jogo virou. Há 2 semanas, as pessoas achavam que o problema principal do clima da Europa estava ligado ao uso da terra. Os culpados, os agricultores. Quando a mão do agricultor toca o chão, está ameaçando o planeta. E por causa disso, uma série de políticas de restrição, de controle sobre o modo de produzir, o modo de usar insumos, o modo de comprar e vender entraram em vigor. A partir do momento que os protestos se espalharam, passou também uma nova visão a tomar conta do debate europeu. E de culpados, os agricultores passaram a ser vistos cada vez mais como vítimas. Como você mesmo colocou, mais da metade dos países da União Europeia já vivenciaram protestos e o embrião de outros deve também acontecer nos demais. E nesse ambiente, agora a percepção que se tem é que não apenas os agricultores foram esfolados, asfixiados por um conjunto de políticas de comando e controle que não levam em consideração suas condições de produção, mas que, na verdade, eles agora são parte de um problema mais abrangente, em que as populações urbanas, em que os consumidores das cidades, os trabalhadores dos transportes e de outras empresas, enxergam neles não um grupo de interesse particular, mas alguém que representa um sofrimento generalizado. E a grande questão agora é não apenas como que nós vamos lidar com o velho problema ambiental. A grande questão agora é o que vem depois. Quais foram as causas desta falha sistêmica de uma política que tolheu as possibilidades de vida no campo, quem vai pagar esse preço político e o que vem depois. E é por isso que agora Partido Verde, lideranças da Comissão Europeia, em vários países, já olham para os agricultores dizendo: vocês têm razão, o que nós precisamos agora é encontrar saída. E o que acontece nos debates políticos é uma troca de culpas. O Partido Verde aponta que o problema está mais associado à concentração econômica e os social-democratas, em parte liderando vários países da Europa, apontam que o erro está na regulação do Partido Verde. Eles é que decidem entre si. O fato é que a política do controle da desconfiança dificilmente vai prosperar por muito tempo na Europa. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que essas medidas vão dar uma apaziguada na revolta dos agricultores. E eu te pergunto mais, porque, uma coisa é os pesticidas, que eu acho que os agricultores lutaram. Mas existe uma pauta secundária, que é você criar barreiras para outros países. Seja evitando a importação, barreiras sanitárias, seja aumentando a alíquota. E, nesse sentido, não é a melhor coisa para o Brasil, pelo contrário, né? Então, essas pautas pesticida / barreiras protecionistas, elas andam juntas nas manifestações. E como que você enxerga isso e os próximos passos aí das revoltas dos agricultores, se vai continuar ou não? Eu concordo com o seu raciocínio, Sami. Tem uma mistura de 2 horizontes de interesse em conflito. De um lado, o interesse de proteger mercados dos produtores europeus. E, nesse sentido, a necessidade de flexibilizar aquelas regras que liberam o mercado internacional. De outro lado, a preocupação com a agenda verde, com esse regulacionismo que torna as condições de produção cada vez mais rigorosas. Talvez a resposta imediata, e é um pouco disso que tem se comentado no Brasil, é que esse protesto pode criar dificuldades para o nosso comércio. Afinal de contas, para proteger um setor que já está em crise,
é preciso limitar a concorrência internacional. Mas eu tenho uma dúvida ainda nessa reflexão. E a razão é a seguinte: os critérios que fundamentam hoje as restrições no comércio internacional são exclusivamente ambientais. Nós sabemos que o comércio internacional, na verdade, nunca foi exatamente livre. Ele sempre foi mediado por padrões. Ao longo dos últimos 20 anos, esses padrões são considerados padrões ambientais, que definem que tipo de carne é sustentável, que tipo de soja é produzida em condições sustentáveis, que tipo de produto alimentício é verde e qual não é. À medida em que esses padrões, em geral criados e referenciados pela Europa, entram em crise, também entram em crise critérios simplistas de restrição ao comércio internacional. É claro que nós não podemos aqui também ser inocentes de achar que a Europa vai sair abrindo o mercado porque a crise ambiental bateu a porta. Mas não me parece que é automática a decisão de, para proteger produtores europeus, o comércio com outros países será ameaçado. Eu acho que tem uma disputa, e essa disputa vai ser, ao mesmo tempo, intelectual, política e científica, sobre exatamente o que pode e deve valer nesse ambiente ambiental que se tornou agora questionado na Europa. Bom, mas deixa eu ver se eu entendi. Eu, na posição de economista, penso a seguinte coisa: olha, beleza, você criar proteção, você está, de certa forma, criando um ambiente mais favorável para os produtores, mas não para a população, já que, com baixa concorrência, eles vão vender por um preço maior. A concorrência, inclusive o que eles importam do Brasil e de outros países, faz uma pressão nos preços. Então, a primeira coisa é, eventuais proteções podem fazer com que os preços pesem mais para o consumidor, o que pode ser um problema. Segundo ponto, o Partido Verde, ele saiu em defesa dos agricultores, mas ele falou o seguinte: olha, as empresas têm que ajudar os produtores rurais. O que é isso que ele está falando? Ele está falando, olha, a gente vai taxar mais essas empresas e a gente vai usar esse dinheiro para políticas para ajudar os produtores. Foi isso que eu entendi. Mas, de novo, empresa mais taxada, é evidente que isso vai ser repassado ao consumidor. Então, me parece que o problema de alimentos caros não vai sair tão cedo da pauta. E eu queria a sua opinião, que é especialista nisso. Eu só sou um economista dando pitaco, talvez onde não deveria. Estamos refletindo juntos sobre um fenômeno vivo e difícil ainda de mensurar, tá, Sami? Mas eu tenho 2 comentários aqui. O primeiro é o seguinte: o que aconteceu no bloco europeu ao longo das últimas décadas? Existe um artigo do Tratado Europeu, 101, que foi regulamentado pelo Green New Deal, que é esse projeto de transição verde, que cria uma brecha para autorizar os chamados acordos de sustentabilidade entre empresas na Europa, desde que isso gere uma adicionalidade ambiental, um benefício para o meio ambiente. Na prática, o que significa? Cartel está liberado, desde que verde. Essa cartelização dos intermediários naturalmente fecha o mercado, tende a concentrar poder nas mãos de alguns agentes que são concentrados e torna a situação de produtores e consumidores fragmentados tendencialmente pior, gerando assim uma concentração de lucros nas mãos de uns e aumento de preço nas mãos dos outros. Então, o primeiro ponto é o que vai acontecer com essa percepção de que, em nome do verde, vale liberar, inclusive, concentrações de mercado. O segundo raciocínio diz respeito a o que vai acontecer na relação comercial da Europa com o mundo, em particular com países como o Brasil, que exportam para lá. E eu concordo contigo nesse ponto, que a variável central aqui é a percepção do consumidor. Nós sabemos que os produtores em si, embora tenham, digamos assim, uma simpatia cada vez maior da população europeia, eles são poucos. E o voto é decidido pelas populações urbanas. E é por isso que agora há um ambiente pouco claro sobre como o comércio internacional será equacionado nessa briga política europeia. Nós estamos vendo, ao mesmo tempo que produtores questionam acordos internacionais, burocratas da Comissão Europeia defendendo, inclusive, a continuidade das negociações com o Mercosul. Me parece que aqui a grande questão é, em última análise, como o consumidor e, portanto, a política europeia perceberá essa crise. E como que eles imaginarão que as melhores condições de consumo, com preço mais barato, com melhor qualidade, se dará. Se a variável predominante
for a defesa dos interesses do produtor na Europa, talvez a nossa situação fique mais difícil. Por outro lado, se a variável decisiva for que nós temos produtos de alta qualidade ambiental, competitivos, que podem melhorar as condições de vida e de bem-estar em um continente que convive com a crise inflacionária, talvez haja espaço aqui para o comércio livre. Daniel, acho que eu sou mais antigo que você. Na década de 80, tinha um comercial de uma vodka que falava "Eu sou você amanhã". E nesse sentido, eu queria te perguntar, se o que está acontecendo na Europa dá para tirar alguma lição, e a gente tem risco de ver no Brasil daqui a um tempo, assim, o que a gente pode aprender com isso para evitar uma crise eventual, já que esses temas que estão sendo tratados por lá não são muito diferentes do que estão sendo tratados por aqui, ainda que aqui os ânimos estão, por enquanto, mais tranquilos. É uma bela pergunta, Sam. Eu acho que tem muita gente se perguntando sobre isso. A minha impressão é a seguinte: eu vejo o Brasil, historicamente, como uma espécie de depositário de ideias políticas derrotadas no exterior. Tradicionalmente, nós consumimos a moda. E muitas vezes ela chega aqui depois que ela perdeu espaço e influência lá fora. Então é por isso que muitas vezes nós vemos propostas, iniciativas, modelos de ONGs ambientais que não têm o mesmo prestígio lá fora, mas que aqui apresentam as ideias como se fossem o maior símbolo da verdade universal. Essa crise na Europa tende a impactar a credibilidade desta visão que chega até nós. A questão é se o Brasil vai olhar para essa discussão internacional e, a partir daí, também rejeitá-las, ou se nós vamos aqui nos tornar uma espécie de último refúgio das ideias verde antieconômicas vistas como a salvação do planeta. Aprender com os erros é importante, aprender com os erros dos outros é mais barato, dizia um professor meu. Daniel Vargas, coordenador do Laboratório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H do Agro. Eu que agradeço, Sânia, um forte abraço. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nessa semana que não tem a intenção de invadir outros países da OTAN. A afirmação foi feita durante uma entrevista concedida ao jornalista Tucker Carlson. Essa foi a primeira conversa do presidente russo a um americano desde o início da guerra na Ucrânia. O editor de internacional da Jovem Pan, Luca Bassani, traz os destaques. Confira. Em uma rara entrevista concedida a um jornalista ocidental, o presidente russo Vladimir Putin descartou a possibilidade de invadir outros países europeus que pertencem à OTAN. Tucker Carlson, jornalista americano e ex-funcionário da Fox News, foi o primeiro jornalista dos Estados Unidos a conseguir uma entrevista com o presidente russo desde o começo da guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Nessa entrevista, com mais de 2 horas de duração, nós tivemos os primeiros 30 minutos focados na história entre os dois países, o que, na visão de Putin, explicariam o porquê do povo russo achar que também pertencem a eles parte da Ucrânia. Depois, quando perguntado sobre as possibilidades de alianças, Putin ressaltou que estaria disposto a negociar, porém, enquanto os americanos e os ocidentais continuarem enviando armamentos a Volodymyr Zelensky e a Ucrânia continuar guerreando, os russos continuarão com seus objetivos militares e acreditam que a vitória é quase certa. Neste cenário, Carlson também questionou Putin sobre qual seria a possibilidade de conciliação com o Ocidente e até mesmo com os ucranianos. Putin ressaltou que, como os dois povos têm origens muito parecidas, essa conciliação deveria acontecer de maneira natural, dizendo que isso pode até demorar um certo tempo, mas que isso irá acontecer. Quando questionado sobre a possibilidade de invadir países que pertencem hoje à OTAN, exemplo da Polônia e da Letônia, Putin disse que não vê nesse momento nenhum tipo de possibilidade disso acontecer, considerando que não há nenhum interesse nesses países, apenas responderia caso fosse atacado. Para Putin, a guerra começou em 2014, quando houve uma revolução, uma manifestação muito grande na Ucrânia, conhecida como Euromaidan, e fez com que o presidente daquele momento, Viktor Yanukovych, caísse e um novo governo fosse formado com novos moldes constitucionais. Para Putin, aquilo que está sendo realizado na Ucrânia é apenas a defesa da cultura e do povo russo.
Apesar disso, nós vemos que essa entrevista repercutiu muito mal, tanto nos Estados Unidos quanto aqui na Europa, já que muitos acreditam que dar voz ao presidente russo e também aquilo que muitos chamam de propaganda do Kremlin pode acabar minando a credibilidade de tudo aquilo que tem sido feito para ajudar a Ucrânia a conquistar os seus territórios de volta. Vale a gente mencionar que em relação à guerra da Ucrânia em si, de maneira bem objetiva, já se passaram quase 2 anos deste conflito, os russos detêm controle entre 18% e 21% do território ucraniano e há cerca de 1 ano não há resolução deste conflito no aspecto militar. Não há nem um crescimento do controle russo no que diz respeito aos territórios conquistados, nem a recuperação ucraniana no que diz respeito à tentativa de uma contra-ofensiva para tentar desestabilizar o controle dos russos nas regiões fronteiriças. Nós continuaremos acompanhando e vendo também todos aqueles resultados, todas aquelas ramificações que isso pode representar para todo o mundo e também para a economia mundial. Depois do intervalo, você vai ver. Após críticas do agro, o Conab corta a safra de soja e diz que produção não será recorde. E ainda, fenômeno Laninha retornará neste semestre. Voltamos daqui a pouquinho. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro. Chegou Terminus, o novo inseticida da Irrara. É sua mais potente arma contra os percevejos, com formulação inovadora, que potencializa o controle rápido e prolongado, com flexibilidade para uso em todo o ciclo da soja e do milho. Confie no poder supremo de Terminus, da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Olá pessoal, aqui quem fala é Zico. Venho apresentar para vocês uma empresa que é camisa 10 no mundo dos consórcios. O Consórcio Mage. Com quase 4 décadas de tradição, o Consórcio Mage trabalha com consórcios de carros, imóveis, caminhões Volkswagen, equipamentos Caterpillar e máquinas agrícolas das marcas Massey Ferguson e Valtra. Acesse consórciomage.com.br, faça sua simulação e agarre esta oportunidade. Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A Agência Climática dos Estados Unidos atualizou nessa semana as chances do El Niño e do Laninha. Segundo a NOAA, o pico do El Niño ficou para trás e a partir de agora o fenômeno começa a perder força. Já no outono entrará em vigor a neutralidade climática e a partir de junho começa a surgir o Laninha. Nesse gráfico que está na tela você pode ver o El Niño indicado nas barras em vermelho perdendo força. Depois
um breve período de neutralidade climática indicado aí pelas barras em cinza. E na sequência, o surgimento do Laninha, representado pelas barras em azul. A atualização deste mês indica que há 55% de chance de o Laninha já começar a ocorrer em junho. No mês passado, a probabilidade era de 45%. Para analisar esse tema, recebo Desirê Brant, meteorologista da Notus. Desirê, seja bem-vinda aqui ao Hora H do Agro. O El Niño perde força, mas seus efeitos não somem imediatamente. Pergunto, até quando sentimos o efeito do El Niño? Seja bem-vinda. Obrigada, Sami. Olá a todos que nos acompanham. Olha, a expectativa é justamente essa que você acabou de falar, né, a respeito do El Niño perdendo intensidade, e mesmo que ele deixe de ser, a atmosfera ainda vai responder aos efeitos do aquecimento do Oceano Pacífico. Não é de uma hora para outra que a gente vai deixar de sentir os efeitos do fenômeno El Niño. Então, sem dúvida, até o final do nosso período úmido agora, do verão, os efeitos ainda serão sentidos na atmosfera. Um deles a gente sente ao longo de todo o verão, que foi marcado por uma chuva mais localizada, né? Teve o atraso da chuva, a consolidação da chuva para as principais áreas produtoras do Brasil, ela sofreu um atraso de no mínimo 45 dias, Sami. E aí, quando ela começou a acontecer, ela ainda veio de forma muito pontual, ou seja, mesmo que ela seja forte, que ultrapasse a média, ela tem ocorrido em pontos localizados, né? Uma chuva mal distribuída espacialmente, chove forte num canto da fazenda e não tão forte em outro, né? O nosso verão foi marcado principalmente por essa irregularidade nas áreas mais centrais do país, ou seja, em importantíssimas áreas produtoras do Brasil, e tudo isso está relacionado sim ao fenômeno El Niño. E agora, nesses próximos meses, ainda que o fenômeno perca sua intensidade, a gente ainda sente esses efeitos. A chuva tem uma leve quebra agora nessa semana, depois ela retorna ao longo da segunda quinzena de fevereiro, segue em março ainda, mas na maioria das vezes da forma de pancadas localizadas. Além disso, tem mais um risco que o fenômeno El Niño deve trazer, que é o encurtamento do nosso período úmido. Então, esse ano, o período seco, ele pode chegar um pouquinho mais cedo. Não é de uma hora para outra que vai deixar de chover, mas especialmente ao longo do mês de abril, a gente vai ver a redução antecipada da chuva no Brasil de uma forma geral, principalmente para a porção mais central do país. Esse é mais um efeito do fenômeno El Niño. Historicamente, isso costuma acontecer, e os modelos de previsão já estão apontando, já estão sugerindo essa redução da chuva, especialmente já no mês de abril, tanto o modelo americano quanto o modelo europeu, os dois aí em linha com essa expectativa de um abril já apresentando uma redução na chuva, o que aperta ainda mais o calendário agrícola. Desirê, você estava falando que às vezes a média não chama tanta atenção, mas essa média é feita por um lugar que não choveu nada e que deveria ter chovido, e outro que choveu muito mais do que isso. Eu tinha um professor de estatística que falava que se você tiver com a cabeça no forno e o pé no congelador, na média seu corpo está bem. Está na média. Na prática você está morto. Mas o programa aqui fala de agro, e uma das coisas que preocupa é o milho, né? Tem a segunda safra. Sim. E muita gente pergunta se vai ter quebra de safra por conta do clima, como aconteceu com a soja. A gente pode ter um prognóstico disso? Olha, infelizmente, as expectativas aí não são boas para o milho segunda safra. O calendário já está bem apertado, porque a primeira safra já atrasou por conta do atraso na consolidação da chuva, e além disso, né, porque muitas vezes, né, o produtor rural imagina assim, tudo bem, a chuva atrasou agora um pouquinho, mas depois ela prolonga. Nesse ano não é bem assim, não. Esse ano a chuva atrasou, ela chegou ainda de forma muito irregular, e ela pode terminar mais cedo. Então, o nosso período úmido esse ano, ele é um pouco mais curto, a expectativa é que ele seja um pouco mais curto do que o normal. Tem muito produtor que pergunta assim para mim,
mas e aquela chuva de maio que às vezes acontece? E eu sempre respondo que a chuva de maio normalmente é uma questão de sorte, e esse ano nem essa sorte, viu? Dificilmente teremos aí algum episódio de chuva que possa salvar alguma lavoura de milho segunda safra, tá? Então, infelizmente, é um safrinha com bastante dificuldade por causa da irregularidade da chuva e ainda de mais um efeito do fenômeno El Niño, que pode ser a redução antecipada da umidade no Brasil. O El Niño veio forte, né? Não só no Brasil, mexeu aí com o mundo todo. E a pergunta que fica, e aí vai aumentando a possibilidade do Laninha, é se caso tenha, lembrando que eu falei da probabilidade de 55% atualizada, será um Laninha forte, porque a gente sabe que o fenômeno, é claro que é importante, mas a intensidade não é menos importante que o fenômeno. Olha, na verdade, Sami, pelo histórico, né, entre fenômenos El Niño e Laninha, que a gente tem de registros aí dos últimos anos, muito dificilmente a gente vai ter um Laninha de forte intensidade. Outra coisa, esse fenômeno El Niño, ele foi considerado forte porque ele teve uma anomalia de 2 graus positivos na porção mais central ali da linha do Equador, então, de acordo com o NOAA, foi considerado um fenômeno de forte intensidade. E os seus efeitos, né, muitas vezes eram confundidos com um super El Niño, porque a gente sentiu muito forte a presença do fenômeno, principalmente durante a primavera, né, quando a gente teve ali grandes enchentes na região sul do Brasil. E por que esses efeitos foram tão evidentes? Porque nós temos mudanças climáticas que já são uma realidade. O planeta está mais aquecido e um dos efeitos de tudo isso é intensificar cada vez mais qualquer que seja o fenômeno meteorológico, tá? E por isso que mesmo o El Niño não sendo um super El Niño, ele foi um El Niño de forte intensidade, nada extraordinário. Extraordinário foi lá em 2015, 2016. Aquele sim, foi um belo de um El Niño super. Esse não, ele foi forte, mas os efeitos foram muito sentidos. E isso por quê? Porque da combinação do El Niño com as mudanças climáticas. Agora, vamos falar um pouco desse fenômeno Laninha, que se realmente, né, a gente tem aí uma probabilidade que aumenta aí no decorrer do segundo semestre, e se de fato a gente tiver um Laninha configurado, normalmente em um primeiro ano de Laninha, principalmente após o El Niño, ele não vem com tanta intensidade assim, e os seus efeitos também não são tão significativos, tá? Ele ocorre de forma um pouco mais branda. Eu até diria, conversando hoje cedo com alguns produtores rurais, né, já falei hoje bastante a respeito da expectativa desse Laninha, em relação aos efeitos do fenômeno, a gente pode chegar até a considerar o próximo período como um período neutro em relação aos efeitos, tá? Não que não tenha o Laninha, ele pode se formar, mas como é um primeiro ano de Laninha, historicamente a gente não espera por um fenômeno que possa trazer efeitos tão expressivos de tirar a chuva do sul do Brasil, como a gente viu agora no último ano, né, 2022 para 2023, lembrando que foram 3 anos consecutivos de Laninha, e o pior ano foi qual? O último ano de Laninha para o Rio Grande do Sul, né, quando a gente teve aquela seca bastante expressiva, tá? Então, normalmente, em um primeiro ano de Laninha, os efeitos não são tão expressivos assim, não são tão evidentes. É claro que os efeitos para o agricultor é o que mais importa, assim, né, para o produtor de forma mais geral, mas é como você falou, às vezes o fenômeno está aqui, efeito pequeno, mas ele vai ganhando força e nos próximos anos a gente vê mais efeito. Mas eu queria pedir o seguinte, você trouxe uma coisa que vale ouro para o mercado agro, que é o mapa de chuva, ou melhor, os mapas de chuva. Eu vou pedir para colocarem na tela e passar a palavra para você explicar, porque eu vou ficar como aluno anotando tudo que você fala para ver se eu aprendo um pouco dessa ciência que é muito legal, que é a meteorologia. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar então aqui para vocês os mapas de previsão da chuva acumulada para os próximos meses, e ao lado a gente vai ter também a anomalia de chuva. A anomalia é o quanto vai ficar acima ou abaixo da média. Então, começando agora pelo mês de fevereiro, essa mancha vermelha, né, na previsão de chuva, é um volume maior de chuva. Então, quanto mais vermelho, mais chuva. E a gente vê a posição preferencial da chuva desde a costa do Sudeste até as áreas mais ao norte, inclusive o modelo europeu, esse é o modelo europeu, tá, Sami? Sugerindo aí que essa chuva deve
deve ultrapassar ainda a média histórica em toda essa área azul do mapa ao lado, do mapa de anomalia. Então, fica acima da média para São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, mas eu preciso sempre reforçar que ainda temos a influência do fenômeno El Niño. E de que forma ele influencia ainda? Na qualidade da chuva. Quando a gente fala de um verão com El Niño, mais do que quantidade, a gente precisa sempre bater na tecla da qualidade. Como que essa chuva deve acontecer? E na maioria das vezes é chuva localizada, a famosa chuva de manga, que os agricultores gostam de falar, tá? Pode chover forte, pode até ultrapassar a média, mas cai em um ponto da fazenda, em outro nem tanto, tá? Mas de qualquer forma, uma área preferencial de chuva entre o sudeste, centro-oeste, região norte do Brasil agora para fevereiro, inclusive ultrapassando a média histórica em alguns pontos. É isso que eu ia pontuar, né? Essa previsão foi de fevereiro, mas você tem também de outros meses. Como ficou a de março e de abril? Vamos lá, para março a expectativa é até também temos uma área preferencial para o mês de março, principalmente centro e norte do país. Ao lado a gente vê o mapa de anomalia e em azul é onde essa chuva deve ultrapassar a média. Mas o que me chama atenção já nesse mapa para o mês de março é que para o sul do Brasil nem tanto, porque lá a água disponível no solo tem excelentes índices, tá? Mas olha só, São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte do Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais tem a chuva não alcançando a média histórica já para março, tá? E essa pode ser já a despedida do período úmido para estas regiões. Então, olha o calendário agrícola ficando ainda mais apertado para essas regiões, tá? Agora, Goiás, Mato Grosso, faixa norte do Brasil, Matopiba, ainda tem previsão aí para bons acumulados, inclusive ultrapassando a média histórica. E abril, como é que fica? Olha o mês de abril. Aí é aquela história que eu falei para você agora há pouquinho, Sami, a respeito da despedida da chuva um pouco antecipada. Ainda tem previsão de chuva. Para o sul do Brasil, inclusive, ela passa a ganhar mais intensidade. E, aliás, se ela começa a mostrar essa chuva, ela ganhando mais intensidade na região sul, isso significa que o fluxo de umidade da região da Amazônia, ele fica voltado mais para o sul do Brasil e deixa de fornecer umidade para as áreas do centro do país. E aí, dificilmente a gente tem uma chuva mais expressiva. Olha só, o mapa ao lado, que é o de anomalia de chuva, a gente vê essa mancha mais avermelhada no centro do Brasil, ou seja, chuva abaixo da média histórica. Então, para o mês de abril, alguns lugares ainda terão alguns episódios de chuva, mas o mês já começa com os períodos de tempo seco cada vez maiores entre uma chuva e outra, tá? Então, há uma expectativa aí de redução antecipada da chuva no mês de abril para o centro e norte do país. Desirê, a gente falou, por enquanto, de fevereiro, março e abril, e claro, como qualquer modelo preditivo, quanto mais perto do evento, mais fácil de prever. No entanto, somente quem faz o planejamento, né, da produção, da safra, precisa ter um horizonte um pouco maior. E nesse sentido, eu sei que você tem outros meses. Aí lembrando, claro, que a acurácia deve diminuir, por uma questão estatística, mas não deixa de ser interessante. E aí eu queria pedir para você pôr no ar, né? A gente falou de abril, então os outros meses, né? O outro trimestre, e mostrando aí o efeito, né, potencial do Laninha. Sim, aí a gente olha para o mapa de chuva, né? E a gente já observa aquela clareira clássica da época do ano que começa a se formar, né, no período seco, começa a abrir o tempo a partir de Goiás ali, pegando o interior da Bahia, sul do Maranhão, Piauí, também noroeste de Minas, ali o Cerrado Mineiro. Então, essa clareira que eu costumo chamar, ela é mais normal se configurar principalmente em junho, mas ela já começa a ganhar forma aí no mês de maio. E quando a gente olha para o mapa ao lado, a gente vê quase todo o Brasil com a chuva abaixo da média histórica, ou seja, um maio mais seco do que o normal. Aí lembra da história que eu falei? E aquela chuva de maio que às vezes salva o milho safrinha? É sempre uma questão de sorte e esse ano, pelo jeito, a gente não terá essa sorte de ter alguma chuva no mês de maio para salvar alguma lavoura de milho segunda safra. Abril já começa a dar sinais, maio se intensifica. Você mostrou aí um cenário talvez até um pouco preocupante, dependendo da região. E como fica junho e julho?
Olha, junho a gente já vê a clareira ainda maior, tomando conta de grande parte do centro do Brasil, a chuva ficando cada vez mais encorpada no sul, ainda chove no norte, mas sem alcançar a média, mas ainda tem bons volumes, e quando a gente olha para o mapa ao lado, o centro do Brasil é branco, né, e esse branco no mapa significa dentro da média histórica, tá? Então, de uma forma geral, uma distribuição dentro da média, que é o quê? Praticamente ausência de chuva no centro do Brasil. Mas o que me preocupa é o próximo mapa, eu gostaria até que já colocasse o mapa de julho, porque ele também apresenta essa clareira, né, bem nítida aí, tomando conta da porção mais central do Brasil, só que ele também mostra algumas áreas do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, não em relação, a minha preocupação não é nem em relação à quantidade de água disponível no solo, até porque nessa época do ano, a gente já está em época de safra de inverno, o trigo não gosta tanto de água assim, então tudo bem a gente ter esse período um pouco mais seco. Mas o mapa, de uma forma geral, lembrando que essa é uma previsão mais estendida, né, Sami? Você pontuou bem isso, né? Essa é uma previsão mais estendida e quando a gente olha para um mapa com uma previsão mais estendida e olha para ele de uma forma bem geral, a tendência dele, a tendência de julho é de ser mais seco do que o normal de uma forma geral. E isso acende aí um ponto de atenção, que é o quê? O surgimento de focos de incêndio. Então, a gente pode ter aí um maior número de queimadas ao longo do nosso período seco neste ano. Aliás, quando a gente começa um ano com El Niño e termina com Laninha, possivelmente a gente tem um período seco maior, porque ele chega mais cedo, logo após o verão, e ele pode demorar um pouquinho mais para chegar na primavera, tá? E aí a gente tem, Desirê, a partir de agosto, uma certa reversão para a média, assim, a gente, pelo menos pelo gráfico que está aqui na tela, eu que não sou especialista, vejo aí na área central tudo meio branco, né? Então você tem... tudo meio branco, mas ainda preocupa esse abaixo da média entre Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, inclusive áreas ali do Pantanal, com a chuva não alcançando a média histórica. Não é ausência, né? Quando a gente olha para o mapa de chuva mesmo, a gente ainda vê bons acumulados de chuva, mas lembrando, essa é uma previsão mais estendida. Então ela merece atenção, principalmente quando ela mostra aí algumas áreas de um mês que já costuma ser de pouca chuva, mostrando ainda menos chuva, tá? Então é um ponto de atenção aí que a gente levanta. Não dá para a gente cravar, levar ao pé da letra esse mapa, mas é um ponto de atenção aí para o decorrer dos próximos meses. Desirê, pelo que você falou, ou melhor, pelo que eu entendi como um leigo no assunto, é que assim, olha, o mundo não está mais tão bonzinho no sentido de calmo e previsível. Ano passado a gente teve aí máximas históricas, mexendo muito nas safras e na produção, e pelo que eu entendi, esses fenômenos, seja o Laninha, o El Niño, eles vão continuar. Então, eu acho que se é que pode ficar uma diretriz para o produtor, olha, modelos preditivos vão ser cada vez mais importantes e as médias históricas cada vez menos representativas do futuro. E eu imagino que isso também muda toda a lógica de previsão, porque normalmente você usa os dados passados como uma base para o futuro. Sim. Eu estou certo? Se você puder me ajudar... Você está absolutamente correto, Sami. Dificilmente, hoje em dia, a gente não consegue pegar um ano de referência para falar para o produtor rural. Olha só, 2024 vai ser muito parecido com algum ano aí para ele ter uma referência, um balizamento. Esse é o grande desafio. A gente já não consegue mais levar em consideração essas médias históricas. As mudanças climáticas são uma realidade, os fenômenos extremos, eles vão ficar cada vez mais frequentes e mais extremos também, então a gente vai ver com muito mais frequência esses episódios de temperatura elevada, onda de calor, onda de frio, enchentes, inundações, secas severas também, qualquer que seja o fenômeno meteorológico, ele pode ser cada vez mais extremo e cada vez mais frequente também, né, e acaba modificando completamente os nossos cenários. Hoje em dia, dificilmente a gente tem algum ano de referência para que a gente possa dar algum balizamento aí para o produtor rural. Então, sem dúvida alguma, se torna cada vez mais importante esses modelos de previsão a longo prazo. Que eles estão cada vez melhores, viu? De certa forma, o modelo europeu, por exemplo, eu considero o melhor modelo, pelo menos é o que está mais em linha com o que tem sido realizado.
Por isso que a gente tem o prazer de contar com pessoas especializadas, como o caso da Desirê Brant, que é meteorologista da Notus. Desirê, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H do Agro. Eu quem agradeço, foi um prazer falar com você, Sami, e eu fico à disposição. Até a próxima. Até. A Companhia Nacional de Abastecimento cortou novamente a projeção da safra de grãos do Brasil, que agora deverá ficar abaixo de 300 milhões de toneladas. A estimativa realizada nesse mês de fevereiro indica uma produção brasileira em 299,8 milhões de toneladas, o que significa uma queda de 20 milhões de toneladas em relação à safra passada, que foi de 319,8 milhões de toneladas. O principal motivo para essa redução é o impacto climático do fenômeno El Niño, que estávamos falando agora há pouco. No caso da soja, a Conab projetou neste mês de fevereiro uma safra de 149,4 milhões de toneladas ante 155,3 milhões de toneladas da estimativa de janeiro. Com isso, a companhia reconhece que o Brasil não terá uma safra recorde de soja. A projeção deste mês está mais alinhada com as perspectivas de safra realizadas pelas consultorias privadas. Vale lembrar que a Conab foi bastante criticada por entidades do agro que reclamavam que as projeções dela não estavam condizentes com a realidade. Para o milho, a Conab também projetou mais quebra de safra. A produção total do cereal agora é indicada em 113,7 milhões de toneladas contra 117,6 milhões de toneladas estimadas em janeiro. Na comparação com a temporada passada, a quebra será de 18 milhões de toneladas. Os efeitos do clima e a queda de preços do cereal desincentivou os agricultores a investirem na cultura. Esses são alguns dos motivos que podem explicar essa redução. Mas antes de seguir, ou melhor, de encerrar o programa, a gente tem um recado dela, a nossa jornalista e titular do Hora H do Agro, Kellen Severo. Pode rodar. Proteger o canavial contra daninhas é uma tarefa fácil para Falcon, um herbicida da Yara pré-emergente e que acaba com a ação dessas inimigas antes mesmo de começarem a crescer no campo. Falcon tem uma nova tecnologia exclusiva, com um amplo espectro de controle, eliminando as principais daninhas e em todos os estádios de verdade. E sabe do melhor? Todo o controle de Falcon sobre as daninhas é feito sem prejudicar o canavial. É assim que você vai evitar a mato-competição e proteger a produtividade. A Yara possui um portfólio completo para você cuidar do canavial, com herbicidas, fungicidas e inseticidas. Quer saber mais? Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e deixe as daninhas nas garras do Falcon. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Desejo aí uma boa semana e nos vemos no próximo Hora H do Agro. Tchau, tchau. Hora H do Agro. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida. Yara. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Realização Jovem Pan News.